Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Seu combo é baratinho, mas não tem canais HD em todos os pacotes? A banda larga não entrega a velocidade contratada e o telefone fixo não fala ilimitado e nem liga grátis para celular? Isso é mais passado que o jornal de ontem. Tá fazendo o que aí no passado? Mude para a GVT. Power Combo GVT, o melhor em TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa. O que nas outras é luxo, na GVT é básico. Ligue 10325. GVT, você no futuro, hoje. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Olá! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, bem confortável, Bem fofinha. bem madura. Economizar é comprar bem, pô. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara? Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Sou publicitária, sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou dona de casa e sou síndica do meu prédio. Na realidade, eu tô muito tranquila e eu só tenho isso porque eu tenho a Guarida como parceira, sempre que eu preciso. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. A emoção é impaciente. Não consegue esperar 1 minuto por uma resposta. Ou 15 segundos por um resultado. Uma semana é um século. 800 km por hora é muito devagar. E a sua mala, que parece ser sempre a última? A emoção tem pressa. Tudo o que emociona não pode esperar. Por isso, a Claro tem a internet móvel mais rápida do Brasil para você viver e compartilhar cada momento em tempo real, na velocidade que a emoção pede. Claro, compartilhe cada momento. Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor desta segunda-feira, 4 de março. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem agente. Ipiranga, programa de fidelidade, troque suas milhas por passagens aéreas. GVT, você no futuro hoje, claro, compartilhe cada momento.
Eu sou Alexandre Appel. No programa de hoje você vai acompanhar nossa entrevista na CDL Porto Alegre com o presidente Gustavo Schifino. Liquida Porto Alegre 2013. Como foi esta tradicional promoção da capital de todos os gaúchos, a 17ª edição do Liquida Porto Alegre? Me lembro da primeira, quando era diretor do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, recebi em meu gabinete José Roberto Rezende, então diretor da CDL, levando a ideia para o PROCON e pedindo o apoio do PROCON para fiscalizar a lisura da promoção, porque os descontos têm que ser realmente efetivos, com benefício direto para o consumidor. Estamos aí com 17 edições do Liquida Porto Alegre, um sucesso todos os anos. No segundo bloco, com a jornalista Renata Appel, você vai acompanhar na Odonto Planalto uma entrevista com o cirurgião dentista Mário de Souza Maciel Silveira sobre um problema que acomete a muitos pacientes e que é mais comum do que se imagina, que é a boca seca e suas consequências. Uma delas, a halitose, sendo mais claro, mau hálito. Esse é o Jornal do Consumidor, que está começando. O Liquida Porto Alegre 2013, deste ano, registrou 8,5% de aumento nas vendas no comércio da nossa capital. O presidente da CDL Porto Alegre, Gustavo Schifino, vai comentar conosco. Foi bom o Liquida desse ano? Foi melhor que dos outros anos? Foi, em volume, foi maior do que o ano passado, que tinha sido maior do que os anteriores, então foi o maior Liquida em volume. O ano passado, ainda o crescimento de 2011 para 2012, a gente tinha tido um crescimento de 9,5%. E esse ano a gente teve um crescimento de 8,5% sobre aquela base. Então o crescimento foi menor, do ponto de vista de crescimento, foi menor do que o ano passado, mas o valor nominal é recorde histórico de venda do Liquida Porto Alegre. Diz que as 3 semanas de liquidação foram bem divididas. Nos primeiros dias, produtos como eletrodomésticos, móveis e roupas foram os mais procurados, além de pesquisa de preço. Na semana de carnaval, turistas e consumidores aproveitaram o baixo movimento para comprar. E com os últimos dias deu um pico de venda. Você já mais ou menos imaginava essa performance da promoção? Sim, a gente tinha enxergado uma promoção com 2 picos, né? Um pico da primeira semana e um pico do último final de semana. E a gente achava que esses picos teriam mais ou menos a mesma altura. Acabou que esse do final foi um pouco mais elevado, em virtude até da última oportunidade de se equacionar estoque, né? Janeiro se sentiu um pouquinho, a venda ficou um pouco abaixo do que a gente tinha imaginado que teria. Nós lojistas, né, a gente imaginava que ia ter uma venda um pouco maior, e isso fez com que a gente entrasse em fevereiro com estoque acima do que se desejava. O deadline para tu equalizar o estoque é o Liquida Porto Alegre. Tu precisa entrar com coleção nova, né, produto de meia estação. Então a promoção existiu, o cliente percebeu e foi lá e efetivou a oportunidade que tinha. E aí esse segundo pico acabou sendo um pouco ainda maior do que o primeiro, por isso se caracterizou aí como principal período de venda do Liquida Porto Alegre o final de semana passado. Quais foram os setores que mais venderam? Pelo que eu estou entendendo, estoques, janeiro não foi muito legal, você está se referindo a móveis, aliás, a vestuário. Moda. Esse foi o setor mais beneficiado ou móveis também foi bom, eletrodomésticos? Os 2 setores que foram a locomotiva de Liquida desse ano foram o setor de itens para o lar, dos mais variados. Coisas para casa. Para casa. E o segmento de moda, que sempre é muito relevante, porque o produto para o lar, já na primeira semana do Quais ano, produtos para o lar? O que o consumidor está buscando hoje? Climatizador foi muito... Climatizador? Climatizador foi um item muito procurado. A linha de televisores também representou um item importante de venda. E produtos assim, a linha de móveis também foi um produto que teve um crescimento acima desses 8,5%, do que teve um crescimento próximo a 15% o vestuário e a parte dos produtos para o lar. E dentre os produtos para o lar, esses 3 foram os que mais se destacaram.
ainda existem lojistas que estão mantendo o clima, o aproveitamento do êxito, é uma figura que se estuda na guerra, né? Venceu a batalha, não dá descanso. Aos soldados, aproveita, quer dizer, é o aproveitamento do êxito para continuar na batalha. Tem lojistas que estão aí mantendo promoções. Por exemplo, a Manlec é uma que está mantendo, estamos continuando. Você tem notícia de outros lojistas que estão se aproveitando desse êxito do Liquida para manter, porque o consumidor, março é o mês que preocupa agora, né? Material escolar, as pessoas enfiaram o cartão de crédito, vão pagar em março a fatura, as aulas iniciaram mais cedo. Tem vários setores, conte para nós isso. A CDL ela não se opõe a que a marca Liquida Porto Alegre seja usada por mais uma semana. A prorrogação é livre. Entendi, isso é bom. Então, então aquele lojista que, eventualmente, só que ele perde um pouco o apoio de mídia da CDL, né? Claro. Todo o volume que gera um buzz importante, que a CDL investe em mídia do Liquida, essa semana não tem. Então, os lojistas como a Manlec, que tu citaste, que tem uma energia própria, uma força de mídia própria, conseguem ainda dar uma boa visibilidade para essa prorrogação. Vários lojistas estão mantendo a liquidação por mais essa semana. Eu vi no shopping Iguatemi ontem que tem lojas ainda lá. Aqui o Liquida continua. Isso é uma coisa legal. Vai de cada um. A gente acha que isso também tem um limite, né, de saturação, né, para a pessoa valorizar a liquidação, né? Então não é uma coisa que possa ser feita sempre. E a liquidação também tem um viés que ela é um entregar de margens, né, do lojista. Então quanto mais esticado ele faz, mais ele aperta o seu fluxo de caixa. Então também o lojista hoje tem que ser meio trapezista, né? Ele tem que saber a hora que ele pode, a hora que ele não pode, porque ele não está sobrando muito. Então qualquer desvio, qualquer desatenção vai transformar a operação de rentável em deficitária. E aí o lojista tem que ficar muito atento. Aí cada um faz o seu tema de casa e vê se pode estender mais uma semana ou não, né? As promoções, outros já estavam com a mercadoria armazenada, pronta para expor. A gente tem que fazer uma conta, eu fico com a mercadoria que eu comprei nova na caixa por mais uma semana, para tentar vender esse último ou não, o que sobrou e agora boto novo. Então cada um vai na sua, agora é bem sintonia fina, por isso que a CDL dá essa semana de colchão aí, de pulmão, né, de amortecedor. Precisa mais uma semana, ok, a gente concorda, mas é contigo, e usa isso como, né, já uma prorrogação mesmo, depois do tempo regulamentar. Muitos consumidores estão aguardando ansiosamente suas contas de energia elétrica, vão começar a chegar agora esses dias. Mas os lojistas também, com certeza, tem uma redução concreta. Como é que vocês estão vendo a redução na conta de energia elétrica como reflexo no varejo, para dar uma folguinha? A gente sabe que o varejo trabalha com margens muito pequenas. Nós temos uma carga tributária, principalmente Porto Alegre, Rio Grande do Sul, muito elevada. Tem gente que vou a São Paulo, compra o mesmo sapato mais barato. Carga tributária aqui é mais alta. É mais alta. É mais alta. É preciso que a gente diga isso. Principalmente para o pequeno lojista. Pois é. E trabalha com margens muito apertadas. Ele está vendendo isso aqui por 100, ele está ganhando 10 centavos, se muito. É uma coisa muito complicada, tem que ter volume de venda. A redução da conta de energia é um fator positivo, né? Sem dúvida, né? Qualquer desoneração, tanto tributária quanto de custo de operação, a gente deve exaltar, cumprimentar, enaltecer, elogiar, enfim. A gente deve promover. Não parecendo que eu esteja desprestigiando esse tema, mas para a indústria ele tem uma efetividade muito maior, né? Porque ele compõe na planilha de custo um percentual importante. Para o lojista, a energia elétrica, em geral, não chega a representar nem 0,5%, né, do seu custo de operação, nem isso, menos do que isso. Então, na prática, o impacto para o lojista dos 3 setores da economia, o serviço, a indústria e o varejo ele é o menor beneficiado nesse aspecto da energia elétrica. É louvável, é bacana, outras iniciativas são importantes, mas o lojista, dificilmente ele vai perceber esse impacto de uma forma muito significativa, porque outros itens também que compõem essa planilha tiveram um reajuste ou inflacionário ou superior à inflação, e o lojista está fazendo o que pode e o que não pode para não repassar nenhum tipo de reajuste.
Então acaba ficando dentro de um ambiente onde alguma coisa pode ter entrado uma pitadinha mais de açúcar, mas acabou que o sal também entrou de uma forma mais relevante, então o gosto acaba sendo o mesmo, né, desse produto final para o consumidor. Então não tem, o que o lojista está se esmerando, e a conta da luz vai ser importante para isso, para manter os preços com um nível de reajuste abaixo da inflação, ou até com deflação, ou estável, né? Nos últimos anos o lojista conseguiu fazer isso, né, que foi através de outros fornecedores trazer soluções para o comércio que tu não percebe no varejo, principalmente eletroeletrônico, moda, não percebe nenhum tipo de reajuste. Agora alimento, sim, alimento aí é uma variável um pouco diferente, e aí nesse setor se percebe nível de reajuste, mas no resto da economia não. Semana passada tivemos na FIEGS uma palestra com o economista-chefe do Bradesco, o Dr. Otávio de Barros. Ele tem certeza que o governo vai manter a redução da alíquota dos preços dos produtos da linha branca. Você concorda com isso? Vocês estão agindo, Guga, politicamente para manter esse negócio baixo? Sim, sem dúvida. A gente tem uma força aí com os nossos deputados federais para que se pressione isso, né, para que a gente consiga manter. A gente já teve exemplos claros em outros setores, como a carne, que na hora que tu desonera, aumenta a arrecadação. Então, desonerar é uma coisa inteligente, se pensada e se organizada. E no caso da linha branca foi pensado, foi organizado. Então, eu também entendo que essa desoneração deveria permanecer. Eu acho que é bom para todos, não há um que seja prejudicado com essa redução de imposto na linha branca. Existem outras frentes que são, no ponto de vista, outras bandeiras que são mais relevantes ainda para a CDL Porto Alegre, que é, por exemplo, os pequenos lojistas, que é aqueles que faturam até 3 milhões e 600 mil, que são pequenas e microempresas. E esses lojistas eles estão tendo que pagar agora, com a unificação da alíquota interestadual para produto importado, ficou em 4%. Como ele tem que pagar a diferença de alíquota, esse lojista pequeno ele está pagando mais 13%. Tu imagina que eu te dissesse amanhã que o teu principal insumo cresceu 13%. E eu te dissesse também que tu não pode passar isso para o consumidor. Pô, como assim? Não posso. Porque as empresas do Simples, elas não têm crédito desse imposto, então elas acabam tendo isso na sua planilha de custo, não tem o crédito tributário e não pode repassar porque o lojista do lado, que não é do Simples, ele tem esse crédito do imposto. Então é uma coisa incrível como a gente tem que cuidar do pequeno. Cada vez mais o grande está se associando com outros grandes e tendo força, tendo escala para se manter competitivo, e o pequeno, que é o maior empregador, maior gerador de emprego e renda desse país, no Rio Grande do Sul, ainda mais do que nos outros, está sendo esmagado por essa exigência tributária nas empresas que estão do Simples. Isso é grave, é muito. Muito grave. Muito grave. Sabe, Guga, mas grave a que ponto? Tu poderia me perguntar, grave ao ponto de que a gente vai ter, durante esse ano, dezenas de lojistas que não vão abrir a cortina no dia seguinte, vão fechar, cerrou, porque ele não consegue suportar mais 13%. E como reverter isso? A sensibilidade do governador do estado, é difícil né, a gente tem se esmerado para isso, mas não tem conseguido isso. Para isso da receita do governo do estado é nada. Nós estamos falando aí talvez de 0,3%, 0,4%, 0,5% da receita do estado. E, por outro lado, esse 0,3%, 0,4%, 0,5% representando mais de 50% dos empregos. Então, vale a pena para o governador abrir mão desse 0,3%, que é menos do que o IPI, e manter 50% dos empregos? Poxa, parece tão óbvio que sim, né? Mas quando tu vai o assunto para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, que está com dificuldade de comprar um insumo para janta, né? Ele não tem ele está com déficit, então ele não precisa desse 0,3%. Mas então vamos, para tirar o ovo da galinha, vamos espremer ela, mas não matar ela. Mas eu preciso do ovo. Então a gente está nesse ambiente onde é preocupante. A CDL é a principal bandeira hoje tributária da CDL, essa questão do Simples, muito mais do que o da linha branca ou da Luz, que são coisas importantes, mas pegar esse pequeno, que é a base do emprego, que é aquele cara que não está na criminalidade, aquele cara que abriu uma lojinha, que tem um pequeno estabelecimento, e esse cara hoje ele está acumulando um passivo tributário que ele, na primeira intimação que ele receber, ou que for para penhorar, o que o fisco for lá penhorar o que ele tem na lojinha dele, ele vai, baixa a grade, leva tudo que tu quiser, porque aí dispensa aqueles 2 funcionários ali que ele tem,
que ajudam ele no dia a dia, ou o filho que eventualmente trabalha, e ele vai procurar outra maneira para conseguir o sustento da sua família. Esse quadro é um quadro crítico e que a gente tem que enfrentar no Rio Grande do Sul com muita transparência, assim, que a gente está procurando fazer. Isso é o que, do ponto de vista tributário, é o que mais nos interessa hoje. Eu não tenho dúvida. Olha, esperamos a sensibilidade do nosso governador Tarso Genro em equacionar essa situação. Realmente, isso é uma coisa muito séria. Assim como o preço estabelecido pela Secretaria da Fazenda, para o litro da gasolina, a partir daí é calculado o imposto. Está muito pesado para os postos, para as revendas. As nossas revendas aqui trabalham, tem muito posto de gasolina quebrando, isso sem contar os assaltos, né? Sendo assaltados todas as noites, os postos. Sei, eu ando meio preocupado com essas questões. Nós precisamos ter uma ordem pública, uma paz social no Estado, para que a nossa economia, que é pujante. Estive agora semana passada no interior do nosso estado, a região da produção, o soja está sendo plantado nas margens da estrada, de tanto soja, trigo, milho que nós vamos ter. Nós vamos ter uma produção espetacular. E o comércio, o consumidor vai se beneficiar, desde que nós tenhamos um governo que haja com essa visão de paz social. Tem que acalmar a área da segurança pública, a área tributária, harmonizar essas coisas. É como eu falo de um PROCON. Um PROCON, eu disse para o secretário Dr. Goulart, em reunião semana passada, o PROCON tem que ser um instrumento de paz social, ele harmoniza as relações. Não pode ser um órgão belicoso, tem que ser belicoso contra um mau fornecedor. Né? Quem está querendo dar golpe. Agora, a empresa regularmente estabelecida, ela harmoniza, ele entra para harmonizar, para qualificar o mercado, né, Boca? Isso aí. Você está preocupado com os feriados todos esse ano? Muito feriado? Não, a questão dos feriados, a gente está trabalhando para achar um consenso aí, né, de abertura nos feriados. Então, eu acho que desse limão pode se fazer uma limonada do ponto de vista do varejo. O consumidor gosta de fazer compras no feriado. Sim. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Que seja um ano maravilhoso para nós todos. A estação está mudando, está fazendo uns diazinhos mais fresquinhos. Daqui a pouco está o nosso outono aí, que é a melhor estação nossa aqui do Sul, né? É verdade. É a melhor de todas. Um momento que é gostoso e vem em Porto Alegre. Verdade. Direto da CDL Porto Alegre, presidente Gustavo Esquifino, Alexandre Apio para o Jornal do Consumidor. Opa! E aí, amigo, vocês trocam óleo de moto? É claro, é ali no Jet Oil. E qual é o óleo? Ipiranga, o lubrificante do coração da sua moto. Aí sim, ó, manda ver que eu vou ali na MPM sacar um dinheiro com o meu sanduíche. Beleza. 11h30. Já tá com fome, caçapa? Por isso que tá gordo assim. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Bem felpuda. Bem moderna. Bem nozinha. Pra mim, economizar. Economizar é comprar Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Economizar é comprar bem, pô. A emoção é impaciente. Não consegue esperar 1 minuto por uma resposta. Ou 15 segundos por um resultado. Uma semana é um século. 800 km por hora é muito devagar. E a sua mala, que parece ser sempre a última? A emoção tem pressa. Tudo o que emociona não pode esperar. Por isso, a Claro tem a internet móvel mais rápida do Brasil para você viver e compartilhar cada momento em tempo real, na velocidade que a emoção pede. Claro, compartilhe cada momento. Gimo limpa vidros aerossol.
A espuma que, sem escorrer, deixa os vidros limpos e brilhantes. Passar no vestibular é tudo, né? Eu morar sozinho, então, mais ainda. Agora a casa é minha, a minha independência, as minhas coisas, um cantinho só pra mim, e a guarida me ajudou a realizar esse sonho. Eu queria algo novo que me motivasse. Eu tomei a decisão certa. Ser o mais novo franqueado da Guarida. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Seu combo é baratinho, mas não tem canais HD em todos os pacotes. A banda larga não entrega a velocidade contratada e o telefone fixo não fala ilimitado e nem liga grátis para celular. Isso é mais passado que o jornal de ontem. Tá fazendo o que aí no passado? Mude para a GVT. Power Combo GVT, o melhor em TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa. O que nas outras é luxo, na GVT é básico. Ligue 10325. GVT, você no futuro, hoje. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC. Seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Informe Sulpetro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sulpetro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. Panvel, você sempre bem. Sucesso liquida Porto Alegre. Dica do Jornal do Consumidor, uma novidade no Bourbon Shopping Varig. É o Dado Garden Grill. Um ambiente delicioso com grelhados, saladas, pastas e sushis irresistíveis com uma cerveja artesanal e o padrão de atendimento do Dado Beer. Agora, com a lei seca, só indo de táxi ou com alguém que não prove da cerveja artesanal e dirija seu carro. Tem que ter muito cuidado. A tolerância para o álcool é 0. Mas está aí dado a dica do Dado Garden Grill no Bourbon Shopping Varig. Um show de shopping na capital de todos os gaúchos. Deixa eu dar uma outra dica para o consumidor. Guia de farmácia, suplemento lista de preços. Nós recebemos aqui no Consumidor RS todo mês, quero agradecer ao Luiz Antônio D'Amado dos Santos, diretor de varejo da Panvel, que nos envia o guia de farmácia. Isso aqui é direito do consumidor consultar. Toda farmácia que você vai quer saber o preço do remédio. Aqui você tem o preço máximo, médio, preço mínimo, preço máximo, todos os produtos que estão à venda no comércio varejista, nas redes de farmácia. E a lista de medicamentos genéricos. Isso aqui é direito do consumidor consultar. Toda farmácia tem que ter no balcão. Não tiver, reclame. Exija seus direitos. Nós vamos agora para o segundo bloco do Jornal do Consumidor com a jornalista Renata Appel. Lembrando que o Jornal do Consumidor tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. GVT, você no futuro hoje. E Manlec, aproveite o Madrugadão Manlec. Entre agora no site da Manlec, www.manlec.com.br e aproveite as ofertas do Madrugadão Manlec, comprando inclusive pelo boleto bancário que sai mais barato. Renata Appel, é com você, com o Dr. Mário aí na Odonto Planalto.
Agora o Jornal do Consumidor veio aqui na Odonto Planalto, odontoplanalto.com.br, para conversar com o cirurgião dentista Dr. Mário Silveira de Souza. O assunto, um problema que muitos brasileiros têm, brasileiros e pessoas de todo mundo, mas aqui no Brasil especificamente, mais de 50 milhões de brasileiros sofrem com a boca seca, que também é chamada de xerostomia. Doutor, como é que é esse problema, a xerostomia? Como é que ele se origina? Tudo bem, Renata? Então, a xerostomia é um nome técnico, né? Um nome científico para aquelas pessoas que têm a boca seca, né? Então, existe um nível ideal de produção de saliva e algumas pessoas, isso a gente está observando cada vez mais, né? A ocorrência disso, dessa secura de boca. E a gente tem inúmeras causas, né? Dentre elas, principais causas, uso de medicação, né? O uso indiscriminado de medicação, suplementos também, o pessoal do fitness, atividades físicas, alguns suplementos também secam a boca. O próprio processo de envelhecimento, a população está durando mais, né? A nossa expectativa de vida está aumentando e o processo de envelhecimento por si só, ele causa uma atrofia nas glândulas salivares. Alguns problemas assim de hidrólise, como diarreia, diabetes, pessoas que tomam laxante, então a questão da desidratação, né? Algumas doenças sistêmicas, isso já sempre existiu, algumas síndromes, né? Síndrome de Sjögren, a pessoa não produz saliva, doenças sistêmicas, infecção bacteriana ou virótica das glândulas salivares. Mas o principal, assim, que a gente vê que acomete muita gente é a questão do estresse, que é uma coisa que a gente não ouvia falar, né? A questão do estresse parece que não existia antigamente. E hoje em dia, com essa correria, com essa demanda que a gente está tendo, a questão de depressão e estresse é uma forte causa de secura de boca. Diabetes também pode causar, né, doutor? Sim, diabetes também. Entra na parte das eletrolíticas, né? Então a pessoa não tem essa descompensação hidráulica, ela acaba gerando essa secura de boca. E aí o tratamento ele é bem complicado. Desculpa. E a xerostomia ela não está muito bem estudada, ela é negligenciada tanto pela parte médica como pela parte odontológica, né? Então fica ali uma terra meio de ninguém. Claro que o dentista ele tem a responsabilidade por isso. A gente sabe das propriedades da saliva em relação à doença cárie, doença periodontal, questão do mau hálito principalmente, né? Uma redução de saliva, o primeiro indício que começa a aparecer é a formação da placa lingual e do mau hálito. A pessoa que não tem saliva, ela desenvolve mais cárie que o normal, porque a saliva ela tem uma propriedade de combater a cárie, né? O tamponamento, ela equilibra o pH da boca. Então é bem complicado a gente mexer nisso, na produção de saliva. O tratamento ele é muito uma coisa que demanda ainda muito estudo, né? No exterior já está mais adiantado, mas aqui no Brasil tem sido meio negligenciado essa questão. E é um problema mais comum do que a gente imagina, muitas pessoas sofrem com isso? Sim, né? Casos severos, a pessoa tem desconforto ao se alimentar. Imagina uma pessoa que vai se alimentar e não tem saliva para se alimentar, né? Então causa ferida na boca, dificuldade para falar, né? Dificuldade para deglutir, mas isso nos casos mais severos. No geral, ela passa meio que assintomática. A pessoa não se queixa da falta de saliva, mas ela se queixa de outros problemas, né? Eu tenho muita doença na boca, tenho muita cárie, falo muito tártaro, tenho mau hálito. Então isso os sintomas são secundários. E aí cabe investigar, sim, né? Se essa pessoa ela vive no dentista, vive com problemas bucais, ou ela tem um caso de mau hálito, né? A gente aqui na clínica que estuda muito essa questão da litose, do mau hálito, tem total relação com a secura de boca. Então é muito importante a gente diagnosticar, olhar isso. Isso tem como fazer. Existe até um exame bem simples, que até a pessoa pode fazer em casa, se quiser, para saber se está com um padrão de saliva normal ou não. Existe um exame que é bem simplesinho que dá para fazer em casa, se quiser. Como é que é para fazer em casa? Então, você pega na realidade, a gente vai medir quanto que tu está produzindo de saliva por minuto, né? Pega, por exemplo, pode ser um pedaço de fio dental, né? Um pedaço grande de fio dental, faz uma bolinha com ele e você vai ficar mastigando ele, brincando com ele na boca. Importante assim, não pode ter gosto, não pode ser um chiclete, não pode ser uma bala. Porque isso estimula o gosto, estimula mais a salivação. Tem que ser uma coisa que não tenha gosto. Então a gente sugere uma bolinha de fio dental, você fica mastigando
e por 5 minutos você vai mastigar essa bolinha de fio dental e vai ficar coletando a saliva num recipiente. Que pode ser um copinho de cafezinho, uma xícara desses de cafezinho. Você vai ficar, em vez de engolir a saliva, você gospe nesse recipiente por 5 minutos, certo? Então você vai estimular a salivação com alguma coisa que não tenha gosto, que o nome técnico disso é hiperboloide. Você vai usar um hiperboloide, né? Aqui no caso a gente pode usar na clínica a gente usa ou hiperboloide comprado, ou quando não tem a gente corta um pedaço do sugador e faz um caninho, né? E bota com o fio dental para o paciente ficar mastigando. Então alguma coisa que você fique mastigando para estimular a salivação. Pode ser uma bolinha de fio dental também, sem gosto. Isso vai estimular a salivação e você vai coletar a tua saliva durante 5 minutos. Vai ficar literalmente cuspindo nesse potinho. Depois desse tempo, com uma seringa comprada em farmácia, que pode ser de 3 a 5 ml, você coleta e vê quanto que você produziu de saliva nesses 5 minutos. Por exemplo, 3 ml, 2 ml. E aí você divide por 5 minutos, você vai saber quanto que você está produzindo de saliva por minuto. E se esse valor for abaixo de 1 ml por minuto, já pode ser considerado um caso leve de xerostomia. Pessoas com grau severo produzem 0,5 por minuto. Então, de 0,3 até mais ou menos 1 ml por minuto é xerostomia. De 1 ml por minuto até 2,5 ml é normal, né? 1,5, 2 é o ideal, é o que se busca. E existe também uma outra coisa, que seria o excesso de saliva. Existe o contrário também, doutor? Existe o contrário, que é acima de 2,5 ml por minuto de produção de saliva. E o nome técnico é cialorreia. Cialorreia. Né? Então, o contrário de xerostomia é cialorreia, excesso de saliva. Né? Mas isso é mais incomum, né? Não é tão comum quanto o normal é a boca seca. A maioria do pessoal tem a xerostomia leve, né? Uns estão dentro da normalidade e existem os casos de excesso de saliva, que aí as causas também são, por exemplo, intoxicação por metal pesado, né? Daí isso ortomolecular, um médico ortomolecular pode ver muito bem. Pessoas com deficiência mental ou, no caso, síndrome de Down, então pessoas que têm, né, a língua maior, enfim, ou alguma deficiência, alguma parte do cérebro afetada, ela pode estimular a salivação além do normal. Então é bem... E outra coisa, problema na vesícula biliar também, que tem alterações de vesícula biliar, pode produzir mais saliva. Né? Que às vezes quando a gente vai vomitar, às vezes a gente começa a salivar antes, né? Então um excesso. Tem pessoas que têm isso sempre, problema de vesícula. Então é mais raro, mas tem também o caso de excesso de saliva. Então é bem complexo isso. O tratamento, né? Então a gente já viu quais são as causas, já viu como saber se eu estou com redução de saliva ou não. Dá para fazer esse teste em casa. E o tratamento que então começa a ser mais complexo. É complicado, né? Existem pastilhas ou balas para estimular a salivação. Existem medicamentos que estimulam a salivação. Isso nos Estados Unidos, na Europa, é bem já usado e difundido, né? O medicamento top de linha, né, que mundialmente é o mais conhecido, é a pilocarpina. Né? Então esse é o nome do remédio, pilocarpina. Que no Brasil ela não é permitida para este fim. Então existe pilocarpina para uso oftálmico, colírio, né? Mas não existe a pilocarpina para estimular a salivação como existe no exterior. Então no exterior tem casos, né, de tratamento que a pessoa toma pilocarpina por 2, 3 anos, até ela reaprender a produzir mais saliva. Então a gente faz uma fisioterapia das glândulas salivares e a pessoa ela cria um novo padrão de produção de saliva. Mas para isso a gente precisa usar a pilocarpina por um certo tempo. Faz aquele testezinho que eu falei, usa a pilocarpina por 6 meses aproximadamente, refaz o teste, não está ideal, se recomenda um prazo máximo de uso de 2, 3 anos, casos mais extremos. Só que a pilocarpina no Brasil ela não é permitida. Então a gente tem algumas pastilhas aqui, né? A gente tem pastilhas que a gente adquire no exterior, claro, não pode ser comercializada, não pode ser vendida, mas eu, a título de pesquisa, eu sempre procuro buscar pastilhas que pode ver que é largamente utilizadas, essa inclusive sem necessidade de receita. Né? A pilocarpina já precisa receita para ser usada. E deve ser algum problema também de Anvisa, de regulamentação, porque essa marca a gente tem no Brasil, né? Só que essa marca no Brasil não vende esse produto. Ela vende só a saliva artificial,
que é o que a gente comumente usa. A pessoa não tem saliva, o que tu indica? Saliva artificial. Só que é um inconveniente a pessoa ficar ou passando um gel na boca toda hora, né? Antes de se alimentar, vai lá e passa um gel na boca. Ou faz um bochecho com algum produto que tem as mesmas propriedades da saliva. Então a saliva artificial se usa bastante gente usa, mas não é o ideal. O ideal seria a pessoa produzir sua própria saliva, né? E para isso nós teríamos que usar a pilocarpina, que no exterior você encontra, mas no Brasil, infelizmente, não é encontrado ainda. Não existe esse fármaco, não é permitido. Então, caberia, né, a gente pesquisar isso, ver o que está acontecendo, falar com as entidades de classe, enfim, e buscar a regulamentação desse produto, porque tem muita gente precisando disso aqui. Mas doutor, é uma dificuldade que vocês enfrentam precisando passar uma forma, um veículo mais fácil para o paciente, seja pastilha, chiclete ou mesmo um spray, e não tem à disposição aqui. Por que será que isso acontece? O senhor desconfia? Qual seria o motivo, a razão que vocês enfrentam essa dificuldade, os profissionais da área da saúde bucal? Aí a gente entra na questão da regulamentação dos medicamentos, né? Isso a gente tem inúmeros medicamentos, outros exemplos de fármacos que pode no exterior, não pode aqui, uns que podem aqui. Então é mais questão, acho que de Anvisa mesmo, de regulamentação e o empenho, né? Existe tanta coisa para ser feita no Brasil, né? E a questão do empenho político, a xerostomia é uma coisa que existe, entre tantos outros problemas que existem na medicina, na odontologia, no Brasil, enfim, em N áreas. Então, cabe mais um empenho político, uma conscientização, alguém abraçar essa bandeira e a gente pegar, através do Conselho Regional dos Conselhos Regionais de Odontologia, junto ao Conselho Federal de Odontologia, e tentar achar o porquê que isso está enfim, esbarrando e não está entrando no Brasil. E essa doença causa consequências muito sérias, né? Além de tudo que a gente já falou, a pessoa pode adquirir feridas na boca, ter problemas na hora até de dormir, roncar. E o ronco a gente sabe que leva para outros problemas muito piores. Então é um efeito dominó. A apneia, né, no caso, tem pessoas que morrem dormindo por parar de respirar. A apneia, o ronco também. E uma coisa vai alimentando a outra, porque o fato de dormir, aí existem bastante pessoas trabalhando já com a terapia do sono, né? Tem como a gente fazer o tratamento, porque ao dormir de boca aberta, você seca a boca também. Então, quer dizer, uma coisa vai alimentando a outra, vai puxando a outra, né? Pessoas que não respiram bem pelo nariz, aí entramos um pouco na parte do otorrino, né? E muitas pessoas não respiram bem pelo nariz, por rinite, por problemas na adenoide, desvio de septo, elas acabam respirando mais pela boca. E aí o fato de respirar mais pela boca gera secura de boca. E aí problemas de garganta, muco na garganta. Que são as ites, né? Então fica com aquele quadro que não consegue melhorar nunca, né? Periodontite, sinusite, renite. Então entra num quadro, porque o ar que a gente respira, em tese, a gente deve respirar pelo nariz. Por quê? Né? A gente tem esses pelinhos que a gente tem no nariz, é justamente para filtrar o ar. Então a respiração tem que ser feita pelo nariz. Com isso o ar chega aquecido aos pulmões, nós aqui no sul, uma região mais fria, né? O ar chega aquecido aos pulmões e chega mais filtrado do que respirar pela boca, que você está ingerindo todas as impurezas do ar e está cada vez pior, né? Na gente que mora na cidade, então. Então o normal é respirar pelo nariz. E a gente tem visto essa dificuldade. Então uma coisa vai realmente puxando a outra. É complicado, é complexo. Remédios caseiros. Existem receitinhas caseiras, truques para tirar o desconforto da boca seca? Existe, por exemplo, né, uma coisa que a gente recomenda bem é consumo de frutas cítricas. Né? Por exemplo, abacaxi, limão, uma limonada, laranja, kiwi, tamarina, tem uma série, morango, uma série de frutas cítricas que estimulam a salivação. Né? Se a gente imaginar que está espremendo um limão e tomando, assim, ó, essa cena só, tem pessoas que já salivam só de pensar nisso, de espremer um limão dentro da boca. Já começa a salivar só com a imagem, porque já sabe o que acontece. Então, as frutas cítricas, em geral, além de estimularem a salivação, elas são fontes de vitamina, que é outra coisa que também atrapalha a nossa saúde geral. As pessoas não estão com a quantidade certa de vitamina que deveriam estar. Porque ninguém come fruta. Né? Então a nossa dieta está muito industrializada. E a gente está perdendo essas vitaminas que a gente tinha na dieta antigamente. Então, por isso que eu recomendo para os meus pacientes, uma vez por ano, tomar um complexo vitamínico. Né? Infelizmente,
a gente tomar um remedinho também, uma vez por ano, a gente toma durante 20 dias um complexo vitamínico. Tem vários no mercado, né? De A a zinco, tem todas as vitaminas. Toma por um período curto, porque a vitamina ela acumula no corpo. Então não pode tomar sempre, porque aí tu fica com hipervitaminose. Então não é para ter muita vitamina e nem ter pouca. Então uma vez por ano, por 20 dias, eu receito um complexo vitamínico para esses pacientes que vêm com halitose, pacientes que vêm com boca seca, para manter um equilíbrio. Então a fruta, além de ser fonte de vitamina, ela é um estimulante salivar por si só, né? Frutas. A questão de procurar tratar estresse e depressão, né? Então as pessoas acham normal esse estresse, isso não é normal, né? Hoje em dia está cada vez mais em voga a questão da terapia, né? Por exemplo, nossos pais, for falar em terapia para uma pessoa mais antiga, ela vai dizer, pô, mas isso é coisa para louco, não, né? Terapia, mas o que é isso? Mas hoje em dia a sociedade vai mudando. Então, hoje em dia um terapeuta é saudável, né? Assim como uma academia. Antigamente não precisava academia, porque a força de trabalho estava na indústria, então a pessoa ia lá, suava na indústria, né? Tava toda a força na indústria, apertar um parafuso, um torno, ela fazia exercício na sua atividade física. Né? Aquela sociedade machista, o homem ia trabalhar, muitas vezes a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, lavando roupa, ia no armazém, voltava, fazia exercício também. E agora, com a era do serviço, não, foi todo mundo para trás de uma mesa, ninguém mais faz exercício nenhum, né? A mulher trabalhando também, então está todo mundo nessa questão do sedentarismo. Então hoje a academia, por que explodiram as academias? É isso aí, precisa-se de academia, precisa ir na academia hoje. Antigamente não precisava. Preciso de um terapeuta hoje. Antigamente não precisava, né? Para eu lidar com as minhas emoções, com essa correria do dia a dia. Então, se a pessoa sente que está deprimida, vai buscar, isso vai ajudar na produção da saliva. Estou de bem com a vida, né? Pratico exercícios, enfim. A pessoa que pratica exercício libera aquelas drogas internas, endorfina, adrenalina, e não precisa usar droga. Então a gente vê a quantidade de usuários de droga hoje em dia, também por falta de... Sabe, a sociedade vai mudando e a gente tem que ir se adaptando. Então a secura de boca está aí, as causas a gente sabe, e tem que buscar, então, levar essa vida saudável, vida normal. Então falamos nas frutas, né? Falamos na questão da terapia, de estar de bem com a vida. Uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, uma disciplina na dieta, né? Uma boa higiene bucal, uma boa higiene bucal, escova, fio dental, raspador lingual, se for necessário. Se você raspa a língua com frequência e sai muita coisa, é um indício que você está com redução de saliva. Saburra? Saburra lingual, que é aquela crosta, aquela placa lingual. Eu falo também muito aqui nessa correria do dia a dia, né? A gente bateu por muito tempo na tecla da frequência de escovação, né? A frequência de limpar os dentes 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, e perdeu qualidade. Então as pessoas escovam os dentes 3 vezes por dia, mas muito rápido, e aí perde qualidade e acabam tendo problema. Então eu preconizo aqui uma faxina por dia, né? Uma das tuas escovações tem que ser perfeita, com escova, fio dental, raspador lingual. Se puder, se tiver tempo para fazer mais, para fazer 3 escovações perfeitas ao dia, melhor. Mas se não tiver, uma do dia tem que ser o faxinão, que eu brinco, né? Um faxinão por dia, pelo menos, tem que ser feito. Isso também ajuda, então, a questão da higiene bucal. Mas o tema é complexo, né? A gente vai se emocionando. Tem mais 2 inimigos da boca, que ajudam com a boca seca e com o mau hálito também, que nós não podemos deixar de mencionar. Tabagismo e ingestão de álcool, hein, doutor? O tabagismo, principalmente, né? Então, o cigarro é uma coisa que ele é ainda presente na sociedade, né? Mas ele já teve o seu tempo áureo, então ele está em declínio, isso a gente vê, né? Tanto as propagandas estão bem agressivas em relação ao cigarro, e isso está, hoje, pega uma criança de 10, 12 anos, ela não vai fumar quando ela for maior, ela já sabe. E quando os nossos pais, os nossos avós começaram a fumar, não se sabia dos malefícios que o cigarro trazia. Então, só nos tempos para cá que as pesquisas, enfim, começaram, até nos Estados Unidos, a quantidade de processo de paciente com efisema pulmonar processando a empresa e ganhando, inclusive, da empresa de cigarro. Então, as empresas de cigarro estão migrando para outras áreas. Elas estão vendendo parte delas e migrando para outras áreas porque elas sabem que, a longo prazo, elas estão fadadas à extinção. Eu espero e acredito que o mesmo aconteça com a bebida, né? A questão do alcoolismo, então, é uma doença. Não tem tanta relação com a secura de boca, mas tem relação com a deteriorização do ser humano, né? O alcoolismo ele acaba te levando para um quadro de doença.
Mas dá mau hálito, doutor. Dá mau hálito, sim, mas não secura de boca. Bafo de canha. E a secura de boca também, né? Porque a questão da secura de boca é pela desidratação. Claro. Né? Principalmente a cerveja. A pessoa vai pra noite, toma cerveja e acha que tá se... E não toma água. E vai no banheiro. Aí quando começa a ir no banheiro não para mais, né? E vai banheiro, ela tá se desidratando. Então ela acorda de manhã com mau hálito e boca seca também. Então tu tens razão. Algumas bebidas, né? Principalmente a cerveja, ela gera uma desidratação, por consequência, boca seca. Esperamos que as propagandas também de cerveja vá para esse lado, né? Então, assim como fizeram essa lei para o cigarro, por que não fazer? Claro que a briga é bem maior, né, com o pessoal das bebidas, mas caberia também uma lei nesse sentido. Uma coisa que a gente vê que está entrando na cultura nossa aqui brasileira, que isso nos Estados Unidos e na Europa é muito já enraizado, questão do dirigir e beber. Beber e dirigir. Pô, na minha adolescência era normal, encher a cara e voltar para cá dirigindo. A 10 por hora, às vezes se emocionava a 80 por hora, mas bêbado. Né? Hoje em dia não, hoje em dia você vê a consciência na juventude. Não, o que vai dirigir não bebe. Isso há 10 anos atrás não existia, essa consciência. Então as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Na Europa isso é muito comum já. Na Europa a pessoa quando bebe não dirige, já está na cultura. Então uma das coisas mais difíceis é mudar a cultura, né, de uma localidade, de um povo, de uma nação. E eu acho que devagarinho a gente vai evoluindo, né? O Brasil está evoluindo. Estamos bem, estamos no caminho. Acredito, tem esperança em nós. Doutor Mário Silveira de Souza, cirurgião dentista, muito obrigada pela sua entrevista. Se você quiser saber mais informações, odontoplanalto.com.br. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui. Não esqueça, acesse consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Trabalho com compra de imóveis, sou um investidor. E aí que entra a Guarida, me orientando, me abrindo as melhores oportunidades e garantia tudo que o investidor procura. Durante a faculdade de medicina, eu já sonhava com o meu consultório. Foi um projeto que a Guarida me ajudou a concretizar. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Pra mim, economizar é comprar bem quentinha, bem felpuda, bem moderna, bem nozinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, bem confortável, Bem fofinha, bem madura. Economizar é comprar bem, pô. A emoção é impaciente. Não consegue esperar 1 minuto por uma resposta. Ou 15 segundos por um resultado. Uma semana é um século. 800 km por hora é muito devagar. E a sua mala, que parece ser sempre a última? A emoção tem pressa. Tudo o que emociona não pode esperar. Por isso, a Claro tem a internet móvel mais rápida do Brasil para você viver e compartilhar cada momento em tempo real, na velocidade que a emoção pede. Claro, compartilhe cada momento. Seu combo é baratinho, mas não tem canais HD em todos os pacotes? A banda larga não entrega a velocidade contratada e o telefone fixo não fala ilimitado e nem liga grátis para celular? Isso é mais passado que o jornal de ontem. Tá fazendo o que aí no passado? Mude para a GVT. Power Combo GVT, o melhor em TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa. O que nas outras é luxo, na GVT é básico. Ligue 10325. GVT, você no futuro, hoje.
Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Charming days we live for. Hello, my dear. Smile that we're here. From your head to your heart. Come together to start. Unimed Porto Alegre, 40 anos. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio pastelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banricompras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banricompras você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banricompras, meio GNC. Seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Bom dia, parceiro. Onde eu faço um lanche por aqui? Lá no Posto Piranga. E recarga pra celular? Posto Piranga. E farmácia, padaria? Posto Piranga. Esperto moleque aí, né? Obrigado. É teu filho? Melhor perguntar lá no Posto Ipiranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Gimo Limpa Vidros Aerossol. A espuma que, sem escorrer, deixa os vidros limpos e brilhantes. Panvel. Você sempre bem.